Então sejam todos bem-vindos a essa aula da nossa escola evangelística. Nós vamos começar com a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo 26. Todos vocês acharam? Emma? Vocês acharam? Vamos ler juntos a palavra de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, que não podia ter filho. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, como eu falei, hoje nós vamos começar uma nova série de lições no Evangelho de Lucas, e nós vamos ver vários tipos de pessoas, vários tipos de pessoas, várias classes de pessoas que foram salvos pelo Senhor. E nós vamos aprender como o Senhor pode salvar qualquer tipo de pessoa. A Bíblia fala que todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Não importa que tipo de pessoa que você é, não importa onde você nasceu ou em que ano você nasceu, não importa que trabalho seus pais fazem, põe no chão. Não importa se você é rico ou pobre, o Senhor pode salvar qualquer tipo de pessoa, pode perdoar qualquer tipo de pessoa. E nós vamos ver vários tipos diferentes de pessoas que o Senhor salvou, para nós aprendermos como o Senhor salva e como nós também podemos ser salvos. Então hoje nós vamos começar com duas pessoas que você conhece muito bem já: Maria e José. Vocês já ouviram sobre eles, né? A Maria, Emma, era a mãe do Senhor Jesus, né? E talvez você tenha algumas ideias sobre ela. Talvez você já esteve em algum lugar, alguma igreja, a casa de alguém que tinha uma estátua da Maria. Vocês já ouviram isso? Será que ela era assim mesmo? Não, né? Nós temos muitas ideias erradas que pessoas ensinam sobre a Maria que não estão na Bíblia. Então tente se esquecer dessas ideias. A Maria não era assim. A Bíblia fala coisas diferentes sobre a Maria. A Bíblia fala que a Maria era uma jovem. E vocês se lembram da leitura que estava escrito que ela era desposada?
O que quer dizer desposada? Quer dizer que ela era noiva de José. Eles estavam se organizando para logo se casar. Eles já tinham feito uma promessa um ao outro que iam casar, né? Então eles eram noivos, que a gente fala hoje em dia, né? E Maria estava pronto para se casar com José, e ela era uma pessoa que amava a Deus. E José também. Os dois amavam ao Senhor e tinham um desejo de obedecer a Deus, né? Ela obedeceu a Deus. José também obedecia ao Senhor. Qualquer coisa que o Senhor falasse que era para ele fazer, ele desejava fazer. E a Maria também. E nós lemos na Bíblia que a Maria entendia muito bem que ela era uma pecadora. Há pessoas e há uma igreja que ensina que Maria é uma pessoa santa, sem pecado. Será que isso é verdade? Será que a Bíblia ensina isso? Será que Maria mesmo, ela própria achava que ela era uma pessoa sem pecado? Não. Nós podemos ler na Bíblia que ela sabia que ela era uma pecadora. E que ela tinha entendido que ela mesma precisava do Salvador. Nós vamos ler depois, você vai ver. Nós vamos ler depois alguns versículos num cântico que a Maria cantou, onde ela expressa estas coisas. E nós lemos, né, como o anjo Gabriel veio visitar a Maria, né? De repente, ela estava na casa, fazendo as coisas dela, organizando, arrumando. De repente, apareceu um anjo na casa, que falou com ela. Imagina como ela deve ter se sentido. De repente, um anjo do Senhor, um anjo que desceu do céu, estava na frente dela. Ela ficou surpresa. Ainda mais quando o anjo disse... Vocês lembram o que ele disse? Não. Ele disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela ficou surpresa com estas palavras. E ela não conseguiu imaginar o que significaria. Estas palavras foi um chamado muito honroso. E o Senhor também chama-nos assim. Sabia? Cada vez que você lê a palavra de Deus, cada vez que você escuta uma mensagem da palavra de Deus, o Senhor também chama você a vir a Ele, a crer nele. Sabia? Ela ficou surpresa e ela ficou até com medo. E nós? Nós ficamos surpresos quando o Senhor nos chama pela sua palavra. Nós ficamos com medo, sabendo que Deus é um Deus santo, perfeito, todo-poderoso, e nós não somos como Ele. Ou nós dizemos: não, hoje não vou ouvir muito bem, não, depois eu esqueço, no outro dia eu vou pensar mais no Senhor. Eu não quero ouvir muito da Bíblia, eu não estou muito interessado. Isso é orgulhoso, pensar que nós não precisamos do Senhor. Ou você pode estar na igreja todos os domingos, ouvir a lição com atenção, ler a Bíblia em casa, mas dentro do seu coração você diz: agora não. Não quero me arrepender dos meus pecados, dizer que eu sou um pecador. Eu sei que eu não sou perfeito, muitas pessoas falam isso, você já ouviu? Eu sei que eu não sou perfeito, mas ninguém é perfeito, né? Eu não sou tão ruim quanto... Aí dão exemplos de pessoas que eles conhecem que são bem piores do que elas. Talvez nós pensamos assim: eu não sou tão ruim quanto aquele menino na minha escola que faz isso, aquilo que não agrada a Deus. Eu não faço isso. E nós pensamos de uma maneira muito orgulhosa sobre nós mesmos. Maria não era assim. Maria era muito diferente.
quando o anjo falou com ela, ela ficou até com medo. Ela ficou preocupada. E o anjo falou: não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Ela recebeu a graça do Senhor. E o anjo segue explicando que ela ia ser a mãe terrena do Filho de Deus. E ela ficou preocupada porque ela não era casada ainda. Mas o anjo explicou que este bebê que ia nascer seria o Filho de Deus, não de um pai ou de uma mãe pecador, mas o Filho de Deus. E o que a Maria falou em seguida? Não, anjo, não pode ser agora não. Eu vou me casar com José, não pode ser, não pode escolher outra pessoa. Não, a mim não, eu não. Será? Você já consegue imaginar que ela falaria uma coisa dessa? Não, né? Mas nós, em nosso pensamento, nós falamos isso quando o Senhor fala conosco através da palavra. Ela não, ela foi muito humilde. Ela aceitou a palavra de Deus. As palavras que o anjo disse, que eram as palavras de Deus para ela. Seria muito melhor se nós também aceitássemos a palavra de Deus assim, prontamente, humildemente. Ela respondeu ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela foi obediente ao Senhor, muito humilde. Ela sabia que ela era uma pecadora. E ela se sentia muito agraciada. Não porque ela era boa, mas porque ela não era uma pessoa boa. E mesmo assim, o Senhor queria abençoar ela tanto, que ela seria a mãe do Senhor Jesus. E um tempo depois, a Bíblia fala que ela foi na casa da prima dela, Isabel, a mãe do João Batista. Nós não vamos falar sobre isso agora, mas quando ela estava na casa da prima dela, ela cantou um cântico. Ela se alegrou e ela cantou. O que ela cantou? Vamos ler. Quem estiver com a Bíblia aberta ainda pode ler comigo, se não, preste bem atenção. Lucas 1, 46 a 49. Disse então Maria: vê se você consegue ouvir as palavras que mostram como ela se via, que tipo de pessoa que ela achava que ela era. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome. O que ela disse sobre si mesma? Que ela precisava de um Salvador, que ela era uma serva, porque atentou na baixeza de sua serva. Mesmo eu sendo uma pessoa pecadora, uma pessoa tão humilde e simples, o Senhor me visitou. Ela disse. Então nós podemos ver que Maria não se achava uma santa, não. E nunca pode ser santa agora porque ela já pecou no passado, não pecou? Ela mesma diz. Então como ela pode ser uma santa agora e as pessoas até orarem a ela? Será que ela tem poder de responder às nossas orações? Não. Mas ela está com o Senhor no céu agora, porque ela foi perdoada. E o Senhor ainda abençoa todo aquele que seja humilde como a Maria, que reconhece sua necessidade. Você já pecou contra o Senhor? Você já algumas vezes ou muitas vezes fez algo que não agrada a Deus? Desobedeceu os seus pais? Você ficou irado dentro de si porque não queria fazer o que o seu pai disse? Ou você disse em si mesmo assim: hoje eu não quero muito ir para a igreja, não.
Isso já é um pecado contra Deus. Ou você talvez desejou algo, de ter algo que não era seu. Lembra da série sobre os 10 mandamentos que nós tivemos? Todos nós já pecamos contra o Senhor. E por que é tão difícil admitir que nós somos pecadores? Porque as pessoas e as crianças acham tão difícil dizer, eu sou um pecador. O mundo ensina bem diferente, né? O mundo fala assim, ó, você tem que acreditar em si mesmo. Você tem que ter orgulho de si mesmo. Não, nós devemos falar, confessar ao Senhor que nós somos pecadores, que nós não temos, pode deixar, que nós não temos feito o que agrada a Deus. Se nós confessarmos isso, nós somos igual a Maria, humilde. E aí, o Senhor nos abençoa. Ele ouve a nossa oração. Quando nós confessamos a Ele, como nós confessamos a Deus, ao Senhor, o nosso pecado? Nós procuramos um lugar tranquilo, sozinho, onde podemos orar ao Senhor. Isso é falar com Deus. Né? Não tem nenhum lugar. Pode trancar o banheiro. Estar sozinho por 10 minutos já é suficiente. Né? Ou você pode pedir, se você tiver irmãos, por favor me deixe no quarto sozinho um pouquinho, eu preciso ter um tempo só, né? É possível, né? Aí você pode orar ao Senhor, porque o Senhor está em todos os lugares, Ele pode te ouvir em qualquer lugar. E se você não conseguir um lugar tranquilo, sente em algum lugar, feche os olhos e você pode orar até somente dentro dos seus pensamentos, que Deus consegue ver os nossos pensamentos. E o que Ele vê é o nosso coração, se nós somos sinceros. Se estamos só falando porque todo mundo fala, ou você fala porque seu pai quer ouvir. Não. Deus vê se você realmente está sincero, está falando o que realmente está dentro do seu coração. Se você é triste sobre seu pecado, se você sente tristeza que você não agradou ao Senhor Deus, Ele te ouve e Ele te perdoa. E assim nós podemos agradar ao Senhor. Você sabe que a Bíblia fala, eu vou ler um versículo para vocês em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Soberbos são as pessoas orgulhosas, crianças orgulhosas que dizem que não precisam de Deus. Deus resiste. Ele odeia pessoas orgulhosas que dizem que não precisam dele. Mas Ele dá graça aos humildes, às pessoas que entenderam que são pecadores, que precisam o Senhor para mudar o seu coração, para ser uma pessoa diferente, uma pessoa, uma criança que ama o Senhor. E Ele muda o nosso coração quando nós oramos a Ele. Ele nos faz uma pessoa diferente, igual Maria e José. E olha que grande bênção a Maria recebeu de Deus, de ter o privilégio de ser a mãe do Filho de Deus. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, crianças, e nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós também podemos receber bênçãos muito especiais de Deus. Ele pode nos usar para alcançar outras pessoas com o Evangelho, e que uma outra pessoa ou uma outra criança possa conhecer ao Salvador e receber a vida eterna através de você. Isso não é uma grande bênção? E muitas outras bênçãos para esta vida, para a nossa alma. Ele responde às nossas orações. Ele nos ajuda quando as coisas ficam difíceis. Ele conforta o nosso coração. Se você tiver um pai ou uma mãe que ama o Senhor, pergunta para ele, para ela: pai, mãe, quais são as bênçãos que o Senhor ou a senhora já recebeu de Deus depois de crer no Senhor Jesus? O Senhor poderia me contar algumas bênçãos? O que mudou? O que mudou na sua vida, no seu coração, quando Deus te perdoou os seus pecados? Pergunta, e você vai ouvir
maravilhosas bênçãos que o Senhor dá quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. É uma vida muito alegre, como a Maria ficou alegre, e agora já faz muitos anos que ela está no céu com o Senhor. E se nós cremos no Senhor Deus, também nós podemos um dia estar com Ele no céu e receber a vida eterna. Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistareformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.